Bom dia, nação rubro-negra. Venho trazer algumas atualizações do Mengão. Alvo do mais querido indo para o Palmeiras. West Ham está sondando o cria do Ninho. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Meus queridos e minhas queridas, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Vou começar esse vídeo com aquela palavra de meditação que está em Lucas 15, versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares e que essa venha a ser a melhor quarta-feira de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Bom, Flamengo entra em campo hoje pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre às 19 horas. Para essa partida, pouco mais de 50 mil ingressos foram vendidos. A expectativa é ir na casa de 55 a 60 mil torcedores no Maracanã para acompanhar essa partida, tá? Lembrando que ainda há previsão de chuvas fortes para o Rio de Janeiro na tarde e na noite dessa quarta-feira. Então, se você que for para o jogo aí, fiquem atentos, fiquem ligados, tá? Vai haver um esquema especial de segurança no Maracanã para os torcedores, para evitar confusão, para evitar brigas. Então, siga todas as recomendações dos policiais que estiverem lá presentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. A equipe do Flamengo vem de 3 derrotas seguidas, algo que não acontecia desde 2023, e perdeu para o Fluminense no Campeonato Carioca, perdeu para o Corinthians na Supercopa do Brasil e na estreia do Campeonato Brasileiro por 2-1 para o São Paulo fora de casa. Já o adversário de logo mais foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0 em casa na estreia do Brasileirão. O Inter entra em campo em busca do primeiro ponto e o time gaúcho se apega ao bom desempenho no estadual, encerrando com a liderança na classificação geral e na vaga nas quartas de finais. Lembrando que ao contrário do Flamengo, né, que está aí naquela incômoda penúltima colocação do grupo B, correndo o risco de disputar o quadrangular para ver quem é que vai para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Isso é muito complicado. O Flamengo tem que fazer essa virada de chave hoje. Ah, mas Amaury, PQD, o Flamengo não tirou férias. E agora o que vamos fazer? Os atletas estão cansados, sim. O planejamento da diretoria do Flamengo era dar mais continuidade com o Sub-20 no Campeonato Carioca, mas infelizmente, com os resultados negativos, o Flamengo foi obrigado a colocar o elenco principal em campo. A estreia foi até antecipada, foi contra o Vasco da Gama. O Flamengo não ia estrear contra o Vasco da Gama. A intenção da diretoria do Flamengo era colocar o elenco principal para estrear no dia 28 de janeiro contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Isso não foi possível. Então agora o que fazer com esses jogadores? O Flamengo pretende dar férias para eles mais para frente. Lembrando que até de 6 a 10 jogadores do Flamengo podem ser convocados para a seleção brasileira. Isso aí também vai atrapalhar um pouco o planejamento. Nós já temos aí Arrascaeta, Guilherme Varela, pela seleção uruguaia. Temos Jorge Carrascal. Temos Nicolas de la Cruz, Guilherme Varela. Vários jogadores do Flamengo aí que podem ser convocados para seleções e ainda tem os brasileiros. Alexandro, Danilo, o Jorge Sampaoli, Carlos Ancelotti, está observando o lateral esquerdo, Léo Pereira, né? Eles estão precisando de um lateral esquerda para a seleção brasileira e Léo Pereira virou um alvo nesse momento. Tá? Os atletas que foram convocados anteriormente por Ancelotti não corresponderam à altura, então ele pode sim ficar à disposição. Lembrando que em março terá dois amistosos, um contra a Inglaterra e outro contra a França. E Léo Pereira pode ser convocado e se ele tiver uma boa atuação, ele pode ir para a Copa do Mundo. Então, olha só,
com essas seleções que nós estamos vendo aí, a seleção brasileira pode chegar aí até umas quartas de final, né? 48 equipes, não bem selecionadas, virou uma bagunça, vamos ser assim sinceros, a Copa do Mundo com 48 equipes. Eu acho que é desnecessário isso, mas eles querem globalizar, né? Querem dar oportunidade para outras seleções. Então abriram esse monte de vagas. Então vamos botar jogadores do Flamengo à disposição da seleção um mês. Pô, então é complicado. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Mas os atletas voltaram antes das férias. O Flamengo ainda deve alguns dias para eles. Não estão ainda com melhor condicionamento físico. Isso também tem influenciado bastante, tá? O jogo será transmitido pela Premier no pay-per-view, não vai passar na TV aberta. A provável escalação do Flamengo é a seguinte, eu vou trazer algumas informações antes da escalação. O Flamengo terá o primeiro encontro de Lucas Paquetá com a torcida no Maracanã, mas também vive a pressão pelas más atuações. O técnico Felipe Luiz deve ter quase todo o elenco à disposição para o jogo, com exceção de Saul, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, e também Jorginho, que está suspenso por ter tomado o cartão vermelho no jogo contra o São Paulo, já no final da partida. Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Emerson Royal ou Guilherme Varela, Vitão ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo e Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha ou Arrascaeta e Pedro no comando do ataque. Bom, esse é o provável time do Flamengo. Lembrando que a escalação oficial sai 1 hora antes da partida. Então, às 18 horas, estarei trazendo para vocês os 11 iniciais para esse confronto. Quem está fora, Saul, cirurgia no calcanhar, e Jorginho suspenso por cartão vermelho. O Internacional do técnico Paulo Pisolano, o técnico uruguaio, terá força máxima para o duelo, mas ainda há dúvidas sobre quem começa a partida. Na zaga, Félix Torres disputa vaga com Vitor Gabriel para formar a dupla com o Mercado. A grande novidade pode ser a estreia de Alejandro. O centroavante desembarcou na segunda-feira e foi relacionado para a partida. Provável escalação do Internacional: Borré, Carboneiro, Vitinho, Alan Patrick, Paulinho, Ronaldo, Barnabé, Bruno Gomes, Vitor Gabriel, Mercado e Rochete. Quem está fora, Alan Rodrigues, em retreinamento após lesão, ou seja, aquela trabalho de transição, né, dos fisioterapeutas para o campo, contato com bola, para em breve poder estar liberado. A arbitragem, o árbitro é o seguinte: Rodrigo José Pereira de Lima, assistente número 1, Alejandro Alves Rocha de Matos, assistente número 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, e o quarto árbitro é Maguielson Lima Barbosa, e o VAR fica por conta de Caio Max Augusto. Então, essas são as informações. O Flamengo precisa dessa vitória, o Flamengo precisa dessa virada de chave, o Flamengo precisa muito voltar a ser aquele Flamengo que nós tanto queremos ver dentro de campo. Inclusive, postei uma matéria aí do UOL que Jorge Jesus voltou a ser o fantasma de Felipe Luiz após essas 3 derrotas. A memória do povo é muito curta. O Flamengo ganhou vários títulos ano passado. Está tendo um início de temporada ruim? Tá. Mas tem que ter paciência. Como eu falei, os atletas não conseguiram tirar seu período de férias, os atletas não conseguiram fazer uma pré-temporada adequada. Então está muito complicado para o time do Flamengo. Bom, segundo o UOL, o Flamengo prepara um corte de custo previsto de 700 milhões em imposto. Cara, nosso país só fala em imposto, tá? Não vou falar de política não, mas são tantos impostos que dá até desgosto. Bom, o Flamengo divulgou um levantamento que projeta um acréscimo de 746 milhões na carga tributária ao longo dos próximos 8 anos, em razão de medidas do governo federal incluídas na nova reforma tributária. O impacto adicional começa em 19 milhões esse ano ainda e cresce gradualmente até alcançar 214 milhões em 2033. No acumulado do período, o total chega a 746 milhões. Já as SAFs, né,
teriam uma economia estimada em 473 milhões em impostos no mesmo intervalo. É isso que o BAP tem questionado. Ou seja, as SAFs vão ter mais benefícios do que o clube que gere de maneira correta. Porque geralmente o clube, quando recorre à SAF, é porque a sua administração foi tão ruim que deixou o time endividado de uma tal forma que precisa de ajuda externa. Bom, diante desse novo cenário econômico, o clube já iniciou ajuste no planejamento financeiro. A diretoria projeta uma redução de 16 milhões nas despesas de 2026. A estratégia passa pelo corte de atividades deficitárias que geram prejuízo. O esporte olímpico, que apresenta um déficit próximo de 50 milhões, aparece como uma das áreas que podem sofrer impacto. O Flamengo está fazendo um ajuste, né, devido às imposições de impostos do governo federal. Bom, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, outro assunto aqui, o Flamengo proíbe que diretores de outros times participem de eleições no Mais Querido. Houve uma reunião ontem do Conselho Deliberativo, né? E nessa reunião, 409 votos foram a favor à nova lei, 111 contra e 15 abstenções. Tá? Essas eleições foi o quê? Para aqueles sócios do Flamengo que têm direito a se candidatar a um cargo dentro do Flamengo, sejam proibidos de exercer o cargo de presidente caso tenham ligação com outros clubes ou outras SAF. Vamos dar um exemplo aqui. O Marcos Braz recentemente estava aí no comando do Remo. Rodolfo Landim, se eu não me engano, ele está associado a uma SAF de um outro clube aí. Então, esses representantes não podem participar de eleições, a não ser que eles renunciem o cargo com 12 meses de antecedência. Tá? Então, a votação foi para que isso não acontecesse. Pessoas ligadas ao Flamengo que trabalham em outros clubes de forma direta, né, não possam participar da presidência do clube. Então, a pergunta é a seguinte: o BAP mudou o estatuto do Flamengo? Bom, o atual presidente Luiz Eduardo Batista apenas ampliou a proibição. Isso porque o estatuto já impede o associado que exerça cargos de direção em outro clube. Contudo, a nova medida agora é específica. Abre aspas. Ficará impedido de participar de qualquer poder ou associado que atue direta ou indiretamente como investidor, acionista, cotista, gestor, administrador, consultor ou exerça cargo de direção ou de conselheiro remunerado ou não em outra agremiação desportiva ou sociedade anônima do futebol, SAF, nacional ou estrangeira, independentemente da medida ou divisão que dispute ou que dela seja torcedor notório, fecha aspas, diz o tópico do artigo 54, tá? Diz o tópico 4 do artigo 54. Então, ele apenas ampliou e colocou mais esclarecido, não mudou nada, tá? Bom, jogador que era alvo do Flamengo nessa janela de transferência está próximo de se transferir para o Palmeiras. Inclusive, o Fluminense já tomou ciência disso e não deve igualar a proposta que foi feita de 25 milhões de euros do Palmeiras a John Arias. Tá? O que acontece? Na cláusula de venda do John Arias, tá, para o Wolverhampton, na Inglaterra, o Fluminense teria prioridade numa venda do atleta. Caso algum clube chegasse lá, oferecesse o valor X, o Wolverhampton traria essa oferta para o Fluminense. Ó, o time ofereceu X aqui, vocês vão pagar a mesma coisa ou vão cobrir? O Fluminense pode adquirir o atleta até pelo mesmo valor, mas o Fluminense não deve igualar a proposta e o meio atacante colombiano está muito perto de ser o novo reforço do Palmeiras. Arias e Wolverhampton já deram sim
para o Palmeiras, que oferece 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, para o clube inglês, em um contrato de 5 anos para o jogador. Então, como eu expliquei, a preferência é do Fluminense, mas o Fluminense parece que não vai cobrir essa proposta, tá? Cria do Ninho sendo sondado pelo West Ham da Inglaterra. O West Ham sondou a situação de Everton Araújo. Meus queridos, então, mas pelo que tudo indica, o Flamengo não deve vender o jogador. Eu vou trazer aqui, ó. Os ingleses avaliam o jogador em cerca de 12 milhões de euros, cerca de 74 milhões, mas o Flamengo coloca o valor bem mais alto por se tratar de um jovem com potencial no mercado europeu. Felipe Luiz e o Flamengo consideram Everton peça importante para a temporada do calendário cheio de 2026. Bom, se o clube inglês chegar com uma proposta maior que agrade ao Flamengo, com certeza o jogador será negociado. Caso contrário, por esse valor aqui, o Flamengo nem abre conversas. Bom, mudando aqui de assunto, que é uma informação muito boa, tá? Que é sobre Johnny. Johnny se lesionou na derrota do Flamengo para o Bangu, aqui, né, no Moça Bonita, perto de casa, e o atleta passou por cirurgia no ombro, e o atleta já realiza trabalho de fisioterapia e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Johnny, desejo a você uma plena recuperação e que você esteja o mais breve possível à disposição do mais querido, tá? Essas foram algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã, tarde, de quarta-feira, dia de jogo do mais querido. Hoje eu tenho consulta no ortopedista. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.